E se você e seus novos colegas se tornassem alvos de um antigo espírito demoníaco, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo de amigos que precisam sobreviver a um terrível demônio antigo, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o demônio Ahriman em um jogo da garrafa. Esses jovens não fazem ideia que uma simples noite de jogos vai dar início a um verdadeiro terror. Certa noite, no ano de 1978, em Jennings, no Texas, a jovem Lorelai Randall convida o Carter, um garoto que ela gosta, para visitar a sua casa, já que os pais não estão lá. Só que ao invés de ir sozinho, o cara leva mais alguns colegas, o que acaba deixando a Lorelai um pouco desconfortável, já que não era amiga de nenhum daqueles jovens. Mas como estão ali apenas para curtir, as garotas chamam os outros para jogar algo divertido no porão. O problema é que na verdade tem uma capela que fica escondida no porão da casa. Por isso a Lorelai fala que ninguém pode ir lá e impede os convidados de descerem. No entanto, a garota chamada Carlin olha para o Carter e o jovem entende o que precisa fazer, por isso ele lança toda a sua sedução pra cima da bobinha, e acaba convencendo ela a deixar o grupo passar. Aí ao descerem para a capela, eles percebem que o ambiente ali embaixo é completamente assustador e muito bizarro, cheio de itens religiosos antigos e esquisitos, como um pentagrama desenhado no chão, velas de rituais, cruzes e até uma serpente presa em um serpentário, o que de certa forma é como um parquinho de bizarrices para os jovens. Só que ao contrário dos colegas, a Lorelai fica extremamente assustada e fala que todos devem sair dali o mais rápido possível, pois é perigoso e o pai dela mataria se descobrisse. Porém, ignorando isso, a Carlin entra na despensa dali de baixo e volta com uma garrafa antiga e escura, que parece deixar a anfitriã ainda mais apavorada, falando que aquilo é sagrado para o pai dela. E percebendo isso, o Carter se aproxima da garota outra vez e usa o charmezinho para acalmá-la, dizendo para confiar nele, pois tudo vai ficar bem, mostrando que ele provavelmente deve ser Menari. Dessa forma, os jovens se sentam ao redor do pentagrama e colocam a garrafa no meio deles para começarem o jogo da garrafa, aquele joguinho que os participantes giram a garrafa e a pessoa que for escolhida precisa cumprir um desafio, ou beber álcool como punição. Só que aqui não tem nada disso, é só beijo na boca mesmo. Paralelo a isso, um padre chega na frente da casa e começa a chamar a Lorelai, que obviamente não escuta nada. Já no porão, os jovens começam o jogo e também a pegação, já que esse tipo de brincadeira só serve para rolar beijo na boca. E durante o jogo, o Carter e a Carlin se beijam na frente da Lorelai, enquanto o resto dos jovens dá risada da menina tímida e inocente. O problema é que na hora em que a Lorelai fica de mau humor, a tampa da garrafa, que na verdade é um dedo desconectado, é retirada sozinha e libera uma névoa sobrenatural de dentro do recipiente, fazendo com que a casa toda comece a tremer. E a Carlin até se levanta, dizendo que deveriam sair dali imediatamente, mas antes que possam fazer isso, o padre testemunha através de uma janelinha que a Lorelai estava atacando os jovens com seus poderes sobrenaturais. Muitos anos depois, uma mulher chamada Maura Nichols, que está para ser internada em uma clínica psiquiátrica, explica para o seu filho Colin Nichols a respeito de uma antiga propriedade da família, e aponta o caminho para chegar lá. Só que ela não parece à vontade com a decisão do filho de ir para esse local, e insiste que ele deveria voltar para Atlanta, para terminar os estudos na cidade grande. Porém, o jovem fala que enquanto ela estiver se recuperando da perda trágica do marido, que também é o pai dele, ele vai reformar o local e ajudar a sua mãe a recomeçar do zero, algo que a emociona demais. E além disso, a mulher lembra que sua infância naquela casa foi terrível, e que o garoto nunca deveria se aproximar do porão, pois ela é quem vai descer lá para limpar. Fora isso, tudo que o Cole precisa fazer é negar o parentesco com os Rondells para qualquer um. Após isso, o Cole pega a estrada e vai para a casa isolada da família. O caminho é longo, e mesmo após passar pelo portão da propriedade que está lotada de placas de aviso, ele ainda precisa dirigir por mais alguns quilômetros, até finalmente chegar na residência antiga que tem madeiras nas janelas para impedir que pessoas entrem, ou talvez para impedir que algo saia de lá de dentro. Ao entrar na casa, o jovem acende a luz e percebe que a rede de energia não está muito boa, já que as lâmpadas só acendem depois de alguns segundos. Aí com as luzes acesas, o Cole começa a verificar o que tinha ali dentro, vendo fotos antigas da Lorelai e de outros parentes que ele nunca ouviu falar. E fora essas fotos, ele também encontra algumas bonecas velhas, incluindo a preferida da Lorelai. Nessa hora, o Cole recebe uma ligação da própria mãe, que está preocupada com o fato de ele não ter ligado para dar notícias. Porém, o jovem fala que está tudo certo e que só estava ocupado vendo se o lugar era habitável, o que ele é, tirando o fato de ser muito assustador. Aí, ouvindo isso, a mulher entende que se preocupou por nada e se desculpa, dizendo que irá dar uma vida boa para o garoto. Ok, sempre é complicado quando a pessoa é ingênua o suficiente para ser manipulada pelos outros, e o caso da coitada da Lorelai é claramente especial, já que além de ser isolada pelo resto dos jovens, a garota também parece sofrer dentro da própria casa com um pai que não aparenta ser flor que se cheire. E infelizmente, dependendo de como ela foi criada, é comum que não saiba como lidar com as pessoas e com os próprios sentimentos, o que infelizmente faz com que ela seja manipulada mais facilmente por pessoas com más intenções, assim como esses jovens babacas, que estavam tratando a menina como se ela fosse uma aberração de circo. E se eles só foram ali para ver o quão bizarra era a Lorelai e a família dela, os jovens deveriam ter dado a meia volta quando entraram naquele porão, cheio de símbolos religiosos, pois estava bem claro que as coisas que aconteciam ali estavam muito além de serem normais. Fora isso, por que raios esses idiotas decidiram jogar o jogo da garrafa em cima de um
pentagrama. Tudo bem que o pentagrama foi usado em muitos contextos, religiões e tradições ao longo do tempo. Porém, nesse porão, e levando em conta a história dos Rondell, tá bem claro que esse pentagrama estava aí como um símbolo satânico. Então, mexer com essa coisa e desrespeitar o local definitivamente deve ser uma das ideias mais burras de todas. Agora, se tratando da Maura e do Cole, eu vou dar uma adiantada aqui ao dizer que a Maura já sabe sobre os eventos sobrenaturais, mas não vai afetar em nada na história. E como a mulher sabe a respeito de tudo sobrenatural que aconteceu na casa, o maior erro dela foi não abrir o jogo e contar toda a verdade para o próprio filho. Afinal, se ele soubesse de toda a verdade e dos eventos horríveis que aconteceram ali, a chance do Cole entrar naquele local seria bem menor. Porém, o próprio Cole podia ter ido atrás de informações na internet a respeito da história da casa, para descobrir por que a sua mãe tinha tanto medo que eles soubessem sobre o seu parentesco com os Rondell. Assim, ele teria uma visão muito ampla do problema e saberia como agir não apenas com as pessoas da cidade, mas também dentro da própria casa. Pois se eu soubesse que uma sessão de finalizações aconteceu no porão da minha casa, eu não apenas não entraria nesse porão, como provavelmente daria um jeito de proteger a porta e evitar que qualquer alma ressentida surgisse de lá para se vingar. E esse cara aqui não tá nem um pouco preparado para reformar uma casa. A caminhonete dele parece ter zero ferramentas para fazer uma reforma, sem contar que o rapaz teve muita sorte de ter sinal de telefone por ali, levando em conta que ele tá no meio do nada. Sem contar que chegar numa casa abandonada desse jeito e sair ligando a energia é um grande risco, pois os fios podem estar descascados ou rompidos, e qualquer curto pode acabar causando um incêndio. Aí ficaria bem difícil pro cara reformar a casa totalmente queimada, né? Por isso, uma das primeiras coisas que o cara precisava fazer era pegar uma lanterna e ir até o quadro de energia para checar os disjuntores e fiações, tomando todo cuidado para não acabar pisando em algum assoalho solto e indo parar embaixo da casa em algum acidente, pois esse lugar tá abandonado há algumas décadas, então com certeza pode ter madeiras podres também. E por falar em coisas podres, não é novidade aqui no canal eu falar que casas desse estilo estariam cheias de poeira e mofo, o que em alguns casos pode ser extremamente perigoso. Então um kit básico com uma lanterna, um power bank e um kit de primeiros socorros era essencial, além de ter uma boa máscara para evitar inalar algum fungo tóxico. O ideal mesmo era o rapaz ter alguém de confiança para ajudar nessa reforma, nem que seja para dividir o lucro da venda, se é que alguém vai comprar uma casa onde aconteceu um massacre, né? No dia seguinte, o Cole vai para sua nova faculdade e conhece a assistente técnica Casey e o técnico Shones. O que ele não percebe é que, por ser um novato no time, acabou entrando na vista das amigas líderes de torcida, a Sophie e a Mila, que estão a fim de tirar uma casquinha dele. Só que além delas, o Cole também atrai a atenção dos amigos Westin e Travis, que são parte do time e não confiam muito na habilidade do novato. Aí, para apresentar o jovem para o resto da equipe, o técnico manda ele mostrar uma jogada e provar o potencial. E aí as coisas realmente dão certo, com o Cole impressionando todas as líderes de torcida. Aí, por não gostar do novato e estar chamando tanta atenção, o Travis entra em campo decidido a acabar com ele. No entanto, o tiro sai pela culatra e o coitado só melhora ainda mais a fama do recém-chegado. Após o fim do treino, o Cole vai para o estacionamento e é abordado pelas duplas de amigas Mia e Sophie, que desejam conhecer melhor o cara. Mas antes que a conversa possa continuar, o Travis e o Westin aparecem ali para sondar o novato, que é o centro das atenções, o que os faz perceber que vão precisar aturar o cara por um bom tempo. E aí, com isso dito, o Cole entra no carro perguntando para onde as garotas querem ir. Só que antes de falarem, elas chamam a Casey para sair junto, o que a menina obviamente aceita. Então o Cole sai com as 3 garotas, enquanto que os outros 2 jovens vão atrás em outro carro. Aí, enquanto estão na estrada, as meninas falam a respeito da situação atual do grupo, com a Mila e o Travis terminando e voltando o tempo todo. E além disso, eles também discutem a respeito de onde deveriam ir para curtir um pouco. Mas sabendo que o local padrão estava cheio de pessoas, a Sophie inventa uma mentira, dizendo que a tradição da escola é que o novato deve ser o anfitrião da primeira noite. Então o Cole afirma que seus pais não estão em casa e fala que não tem nenhum problema em ir para a casa dele. O cara só esqueceu que aquilo lá tá largado às traças, né? Mais tarde, os jovens chegam à residência dos Rondell e percebem que aquela é a casa em que vários jovens morreram nos anos 70. E o Westin até chega a perguntar pro Cole se ele faz parte dessa família. Porém, como foi ordenado, o novato apenas diz que sua mãe comprou a propriedade para reformar e vender. Então eles entram na casa e veem um retrato da Lorelai, que a Sophie reconhece como sendo a garota que enlouqueceu e finalizou os colegas com uma espingarda. E o mais bizarro é que as luzes piscam quando ela comenta sobre esse evento. Mas além disso, a Sophie fala sobre a capela que fica no porão e diz que eles precisam descer lá. Aí o Cole tenta falar que a sua mãe não deixa e desiste no meio da frase, já que os 2 amigos babacas estavam prontos para zoar com a cara dele. E aí, em vez disso, ele diz que não tinha como ir, graças ao cadeado na porta. Só que a Mila não desiste, força a tranca e acaba quebrando o cadeado. E sem mais impedimentos, o grupo vai para o porão. Lá embaixo, eles acendem uma lâmpada e veem o quão bizarra é a capela. Porém, nem isso impede a Mila e a Sophie de xeretar dentro da dispensa. Ali, a Mila fala para sua amiga sobre como a Lorelai finalizou os amigos no jogo da garrafa e pega uma garrafa da prateleira, a mesma que foi usada no jogo anterior. Aí, com o objeto em mãos, ela retira a tampa da garrafa e propõe que o grupo faça um jogo da garrafa, onde a pessoa precisa beber caso receba um desafio que não topa. Dessa forma, eles colocam a garrafa no chão, dentro do pentagrama, e começam a brincadeira, o que obviamente se resume em todo mundo pegando a baba de todo mundo. O estranho é que no meio da curtição, a Mila escuta um sussurro feminino bizarro, que não parece ser ouvido por mais ninguém. Além disso, a casa também dá uma
leve tremida, algo que os jovens não parecem se importar. E quando a Mila vai girar a garrafa, a sua mão acaba levando um pequeno choque, que ela imagina ser eletricidade estática. Aí, querendo esquecer a sensação estranha, ela pega o Travis e o leva para dentro da despensa, para fazer algumas coisas além de uns beijinhos. O problema é que quando ela está ali, ela se sente observada e escuta uma mulher falando "você não ama ele", o que deixa a garota assustada pra caramba, fazendo com que ela se levante e saia da despensa dizendo que quer ir embora imediatamente, pois a história da Lorelai pode ter dado algum gatilho nela. Enquanto isso, a Sophie aproveita para esconder a garrafa na sua blusa. Então a Mila sobe correndo com o Travis e sai da casa para esperar o Uber para ir embora, e por estarem muito longe da estrada, o cara se oferece para levá-la, algo que ela recusa, dizendo que não ia esperar ninguém. Aí quando o Uber finalmente chega, ela entra com tudo no carro e fala para ele ir o mais rápido possível. Só que desde o começo da viagem, a garota parece estar bem perturbada, olhando para os lados em desespero, o que começa a fazer o motorista duvidar se ela está pura da cabeça ou não. Nesse momento, a Mila vê o fantasma da Lorelai bem ao lado do banco e sai correndo do carro aos berros. Isso faz o motorista pensar que ela está sob o efeito de substâncias, e ele vai embora sem a garota. Ao mesmo tempo, o Cole se despede do resto do grupo, dizendo que não sabe o que tinha acontecido ali. Porém, os jovens também parecem não culpá-lo pela forma que a Mila agiu e saem da casa. Mas antes de ir embora, a Casey fala que ele não precisa se preocupar, já que a Mila é conhecida por fazer esses showzinhos dramáticos. Enquanto isso, na escuridão da rua, a Mila começa a ouvir sussurros vindo de todos os lados e corre para perto de um poste para ficar sob a luz. Porém, isso não adianta de nada, já que o fantasma da Lorelai aparece ali e a ataca sem dar chance para a defesa. Só que sem ter noção disso, o Cole apenas ajeita o sofá e se deita para dormir. Bom, aqui eu realmente não sei dizer quem é o mais culpado pelo fato dos jovens terem descido no porão. Se é o Cole por ter sido um bunda mole e não ter conseguido falar não para algumas pessoas que ele conhecia há menos de um dia, ou se foi a Maura, por não ter falado tudo que sabia sobre a casa e deixado o garoto ciente do quão perigoso era entrar no porão. E também não precisaria de muitas desculpas para evitar esse pessoal de descer no porão. Era só falar que tinha mofo tóxico lá embaixo e que por isso era bem perigoso entrar. Eu sei que os jovens desses filmes geralmente não pensam muito, mas numa casa abandonada há tanto tempo, dá pra acreditar que realmente tem mofo em lugares fechados. Mas tirando essa idiotice básica, a única pergunta que eu tenho é por que essa garrafa antiga ainda estava na despensa depois de todo esse tempo. Afinal, ela estava ligada diretamente ao massacre dos jovens em 78, e mesmo que parecesse ser um simples objeto, só por estar ali quando tudo aconteceu, ela deveria ter sido levada pela polícia como prova da cena do crime. E como os jovens pareciam saber do que tinha acontecido ali no passado, eles deveriam ter percebido que o surto da Lorelai tinha a ver com aquele monte de símbolos satânicos na capela, e saído o mais rápido possível para não acabarem sofrendo o mesmo destino. Só que como são jovens americanos burros, é óbvio que a lógica não pode ser aplicada a eles. Então, se eles queriam fazer esse joguinho idiota ali embaixo, poderiam pelo menos ser feito com uma garrafa qualquer, fora do maldito pentagrama desenhado no chão. Parece até que esse pessoal pede para ser amaldiçoado. Sem contar a tara que esse pessoal tem em relaxar num lugar abandonado desses. O risco de morte ou cheirar o mofo desses lugares deve deixar o povo com mais vontade, não é possível. Além disso, independente da fama que a Mila tivesse, seus amigos mais próximos deveriam ter ficado de olho nela e voltado com a garota pra casa, pois não importa se ela tinha visto um fantasma ou não, a Mila estava claramente perturbada por algo, e deixar a menina sozinha num momento tão vulnerável é algo que os amigos de verdade obviamente não fazem. E também não faz sentido ela ter preferido ir de Uber ao invés de esperar o resto dos amigos, sendo que menos de um minuto depois do Uber chegar, os amigos já estavam se preparando para ir embora. Outra coisa que não faz sentido é o motorista de Uber ir nessa distância toda para pegar uma passageira. Eu no mínimo pensaria que era algum plano para me assaltar e desovar o meu corpo por ali mesmo. E eu falo por experiência própria. Eu já fiz Uber no passado e nunca que eu me enfiaria num fim de um mundo desses para buscar um desconhecido. Ainda mais uma garota que estava surtando e dando chilique no carro. Na manhã seguinte, o Cole tem um pesadelo em que vê o próprio pai dando jeito em si mesmo e acorda ao ouvir alguém chamando por ele do lado de fora. Aí verificando quem era, o visitante se apresenta como sendo o xerife Staton, que está ali para investigar o desaparecimento da Mila, já que ela saiu do Uber no meio da estrada e não voltou para casa na noite passada. E então a gente entra na casa do jovem para verificar a situação e também faz algumas perguntas para o recém-chegado a respeito da noite passada, para ver se os jovens beberam muito ou se usaram substâncias ilícitas. Além disso, ele também confirma que o Cole faz parte da família dos Rondells e anota o nome dos jovens que estiveram ali na noite passada, se mostrando ainda mais preocupado com a Casey, já que ela é filha dele. Então, o xerife faz mais algumas perguntas a respeito de como a Mila e o Travis se trataram na noite passada e vai embora dizendo que irá colocar tudo no relatório, incluindo o fato dele ser um Rondell. Após o xerife ir embora, o Cole percebe um buraco em um dos quadros na parede e decide investigar um pouco mais a casa. Porém, ele recebe uma ligação do nada e se assusta como se tivesse visto um fantasma. Ao atender a ligação, a Casey fala pra ele que as pessoas da cidade já sabem que a Mila sumiu na estrada que vai pra casa dele e também tem noção de que ele é um Rondell, o que pode acabar gerando problemas para o novato. Por isso, ela diz para o Cole ir até a cabana do Weston e esperar a situação se acalmar. Aí, depois de receber o endereço da cabana, o Cole vai até lá e encontra o Weston e o Travis usando uma espingarda para treinar tiro ao alvo. Só que na hora em que o novato tenta puxar assunto com os dois amigos, o Weston aponta a arma pra ele e começa a fazer perguntas invasivas, querendo saber a respeito da Mila e do motivo do cara ter levado o grupo até a casa da noite anterior. Mas vendo que o cara ficou tenso
senso de verdade, os idiotas começam a dar risada, dizendo que era tudo brincadeira, o que só deixa o Cole ainda mais nervoso por ter tido uma arma apontada pra cara dele. Por sorte, o Travis consegue impedir uma briga, e a Sophie aparece ali com algumas cervejas, dizendo que agora o novato faz parte da equipe. Além disso, os três amigos continuam conversando de maneira descontraída, o que faz o Cole perguntar se eles não iam ajudar na busca pela Mila. Afinal, a desaparecida tinha surtado totalmente, e o cara até pergunta se eles não ouviram gritos ou sussurros, igual a Mila parecia ter ouvido. E vendo que os outros realmente não estavam preocupados com a garota, porque parece ser algo normal vindo dela, o Cole decide ir embora, já que se desse algo errado, a culpa iria recair sobre ele. Mais tarde, o Cole está em casa fazendo pesquisas na internet a respeito da Lorelai e dos Randall, quando de repente alguém bate na porta, e assim que abre, a Casey entra com tudo, dizendo que seja lá o que a Mila tenha visto ou imaginado, está ligado com seu sumiço. Por isso ela deseja descer até o porão e checar a garrafa antiga usada no jogo, pois tinha algo em comum com o objeto, já que estava quente e tremendo. E o Cole fica mais do que feliz em deixar a Casey verificar a situação, falando pra ela que é parente dos Randall, com sua mãe sendo a irmã mais nova da Lorelai, e que se sente observado quando está sozinha em casa, o que é bem assustadora. E ouvindo isso, a garota revela que seu pai a mandou ficar longe do novato. Aí, apesar de rolar um climinha nessa conversa, os dois descem para verificar o porão, e percebem que a garrafa antiga não está mais no chão onde era para estar. Além disso, a Casey parece ver algo na escuridão atrás do Cole, porém parece ter sumido logo na sequência, já que não estava mais lá quando o cara olhou. E vendo isso, a garota menciona que a Mila pode ter falado sério a respeito de ver algo sobrenatural, e que ter descido ali para jogar o jogo da garrafa pode ter sido desrespeitoso com a alma da Lorelai. E essa garota aí é uma gênia, né? Nesse momento, os dois começam a ouvir sussurros vindo da escuridão, e percebem que pode ter algo ali perto. Mas antes que possam investigar, eles escutam a Sophie gritando lá de fora da casa, e correm para ver o que estava acontecendo. E ao saírem da residência, os jovens veem a garota jogada no chão com marcas de sangue na cabeça. Porém, do nada, a Sophie se levanta dando risada, e o Travis e o Weston aparecem por trás deles, dizendo que era tudo uma brincadeira, e que a pegadinha estava sendo transmitida. Só que ao descobrir que tinha sido feito de bobo novamente, o Cole perde a paciência e derruba o Weston no chão, dando socos na cara do grandão. Aí, vendo que a coisa estava séria, o Travis separa os dois e diz que era só uma pegadinha do Everson Zóio. E o Weston também não parece ficar chateado por ter sido agredido, já que ele devolveu um soco também. O problema é que antes que eles possam continuar a discussão, a Casey recebe uma ligação do seu pai, que informa que o corpo da Mila tinha sido encontrado nos trilhos de trem e estava em péssimo estado, algo que acaba com a noite da menina e faz ela cair em lágrimas. Alguns dias depois, o Cole ignora a forma que seus colegas de escola olham pra ele e vai até o memorial feito em homenagem a Mila, onde se encontra com o resto do grupo que estava discutindo se a Mila podia ter acabado consigo mesma ou não. Mas ao chegar ali, o Cole é recebido com piadinhas vindo do Weston, que brinca sobre como é estranho a garota ter morrido logo após o novato aparecer. E vendo que as coisas iam esquentar, a Casey faz eles se aquietarem e apertarem as mãos como um símbolo de paz. Com isso feito, a menina fala que apesar do xerife achar que foi uma desligada do server, ela discorda totalmente. E quando o Cole pergunta do Travis, o Weston fala que o cara provavelmente está caído bêbado em algum lugar. Além disso, o recém-chegado também fala que irá ao funeral da Mila, para tentar melhorar a sua imagem na cidade. Em seguida, durante o funeral, a Casey sobe ao púlpito para fazer um discurso em memória da Mila. E enquanto isso, o padre Harris aborda o xerife de canto e pergunta para o homem a respeito do que aconteceu antes da menina morrer, querendo saber especificamente se ela estava na casa dos Randall. E como a investigação já estava acabada, o xerife confirma que os jovens até mesmo desceram ao porão. O problema é que nesse momento, a Casey fala na frente de todos que a Mila nunca faria aquilo consigo mesma e que alguém deve ter sido responsável. Aí, ouvindo isso, os pais da falecida se levantam, dizendo que esse alguém era justamente o Cole Randall. Afinal, ele chegou na cidade bem quando a menina morreu. Aí, percebendo que as coisas poderiam ficar feias, o xerife se despede do padre e escolta o Cole até a parte de fora da igreja, onde o joga no próprio carro e manda o jovem ir embora para não ser linchado, dizendo que ele não deveria ter aparecido. Ok, foi como eu disse, deixar a Mila sozinha em um momento tão vulnerável não era diferente de jogar a coitada na boca dos leões, pois independente do motivo dela ter ficado perturbada, estava claro que a coitada não estava bem e precisava de ajuda e apoio. E se os amigos tivessem ficado com ela, é bem provável que a garota ainda estivesse viva. Afinal, existem espíritos que preferem atacar as vítimas isoladas, o que pode ser o caso da Lorelai, que assustou a Mila até ela se jogar para fora do carro e ficar completamente isolada. E caso uma outra pessoa se aproveitasse desse estado vulnerável, as coisas também podiam ter sido bem ruins. Afinal, ela estava sozinha em uma rua escura e vazia. E quem sabe, se ela ficasse dentro do carro e continuasse a viagem, o demônio poderia perder o alcance, digamos assim, já que a garrafa ainda estava na casa. E como o ser parece estar ligado ao objeto, pode ser que isso limite a sua área de atuação. Além disso, aqueles tremores e o porão parecem realmente conter algo sobrenatural. Então, o Cole deveria começar a buscar o passado da sua família, seja na biblioteca local ou na internet em blogs de casos criminais. Dessa forma, ele descobriria a verdade sobre a família dele e poderia pensar em métodos para comer o que quer que estivesse dentro daquela garrafa atacando as pessoas. Agora, se tratando da burrice do Cole de ir no funeral, talvez foi a pior escolha do cara, já que ele conhecia a garota há apenas um dia. É claro que ir lá só deixaria tudo pior, então a partir desse ponto, o jovem deveria ficar mais vigilante e talvez até mesmo sair da cidade até as coisas se acalmarem. Afinal, mesmo que ele não seja culpado pela morte
morte da jovem, a verdade não importa para as pessoas que estão com sangue nos olhos, querendo justiça e vingança. Eles iriam pegar o primeiro suspeito e provavelmente linchá-lo e depois parar para pensar se realmente ele era o culpado, indo até o fim com a vingança. E esse primeiro suspeito claramente é um novato estranho que tem um parentesco com os Rondells. Fora isso, eu diria que a raiva que o Cole sentiu por conta da brincadeira dos dois amigos foi bem justa, pois existe uma regra velha por aí que diz o seguinte: só aponte a arma para quem você quer finalizar. E a regra existe porque acidentes podem acontecer e a arma pode acabar disparando sozinha. E isso acontece bastante, tá galera? Vou deixar aí umas armas disparando sozinha para vocês verem. E em casos assim, é bem melhor que a arma esteja apontada para alguém que você quer eliminar do que uma pessoa com quem você só está brincando, ou que apareceu ali de repente. E como eles parecem entender de tiros e armas, os dois amigos precisavam saber disso, pois o que eles fizeram é totalmente imprudente, pois o Cole também poderia estar armado, e aí já viu onde isso iria parar, né? Ao anoitecer, o xerife volta para casa e vai falar com a Casey, dizendo que o discurso foi lindo, apesar de quase ter causado um desastre. Porém, o verdadeiro motivo dele estar ali é para dizer para a menina que não havia nenhum sinal de que alguém pudesse ter finalizado a Mila, e tudo indica que ela morreu sozinha. Porém, a Casey tem certeza de que sua amiga nunca faria isso e sai de casa para ir na festa em homenagem a Mila, que estava acontecendo na cabana do Westin. Alguns minutos depois, a Casey chega na festa e encontra uma garota chamada Jane fazendo uma live, que supostamente era uma homenagem a Mila. Mas sabendo que tudo isso era só para ter alguns minutos de fama, a Casey fala que sua amiga odiava essa idiota, algo que a jovem não parece se importar nem um pouco, dizendo para os espectadores que a pobre menina estava de luto. Aí, ignorando isso, a Casey se encontra com o Travis, que fala sobre como a Mila amava as duas amigas, principalmente ela. E quando a Casey tenta dizer que a falecida também o amava, ele diz que sabe que é mentira e que está tudo bem, pois ele a amava bastante para compensar pelos dois. E vendo que o cara estava bem afetado, a Casey o leva para dentro da casa para ficar com o resto do grupo. Só que ao entrar na casa, a Casey vê o Cole e a Sophie abraçadinhos como se fossem namorados, o que a faz se sentir bem estranha. E para tentar evitar essa situação constrangedora, ela sobe na mesa e fala que todos deveriam brindar em homenagem a Mila, algo que a Sophie apoia totalmente. Mas além da bebida, a Sophie retira a antiga garrafa da bolsa e fala que eles deveriam homenagear a garota da maneira correta, que obviamente é jogando o jogo da garrafa. Uma ideia genial, né galera? Já que foi a última coisa que eles fizeram com ela, e logo depois ela bateu as botas. Aí o Travis fala ironicamente que era o que a Mila iria querer e sai bem abalado do local. Nesse momento, a Jane aparece e pega a garrafa, chamando o Westin para jogar e dizendo que leu sobre esse jogo num livro. O Cole e a Casey parecem não gostar muito da ideia, porém a Casey fala que essa deve ser a única forma de conseguir respostas, porque com certeza trocar fluido corporal é a resposta para tudo, né? Então, sem perder tempo, alguns jovens se sentam em uma rodinha e começam a trocar saliva coletivamente, como de costume nesses jogos. E depois da Sophie dar uns pegas na garota que ela odeia, sim, a parada é nesse nível. O problema é que de repente alguns copos voam, algumas cortinas começam a se mexer sozinhas e vários sussurros podem ser ouvidos. Nessa hora, o Cole percebe que tem algo de errado e sugere que eles parem. Só que a Casey não concorda e o Westin fala pra ele continuar jogando. Aí o Cole se vê sendo vencido e gira a garrafa, mas a garrafa não aceita o resultado e gira sozinha apontando para o Cole e para a Casey, mostrando que eles deveriam se beijar, o que é exatamente o que os dois fazem, enquanto a Sophie lhes encara com ciúme, já que ela claramente gosta do Cole, e pra ser sincero, ela gosta de qualquer um que respire. Mas vamos dizer que nesse momento, o ser humano que respira preferido dela era o Cole. O bizarro é que sem que ninguém veja, duas mãos aparecem em volta do pescoço da garota e fazem ela pular de susto. Só que para não acharem que ela é louca, a Sophie apenas diz que vai achar o Travis e sai dali, dando oportunidade para a Casey usar uma camiseta para pegar a garrafa. Aí com isso feito, a Casey e o Cole saem de casa, já que o Westin decidiu encerrar a festa. E vendo seus amigos indo embora, o grandão fala para o novato ter cuidado com o pai da garota. A Sophie, por outro lado, entra na escuridão à procura do Travis e começa a se sentir observada. E ao olhar para trás, ela vê que está sendo seguida e sai correndo, chamando pelo Travis. Por sorte, o cara aparece do nada e consegue acalmar a jovem, que está nervosa, dizendo que está sendo perseguida pela Lorelai e que foi o espírito que finalizou a Mila. Ouvindo isso, o cara pensa que ela está se sentindo culpada pelo que aconteceu e se desculpa, dizendo que a culpa na verdade é dele, por ter deixado a Mila sair sozinha. Aí nesse momento, rola um climinha entre os dois e eles se beijam, sem saber que estão sendo observados pela Lorelai. Aí alguns minutos depois, o Cole vai para o carro e conversa com a Casey a respeito desses eventos sobrenaturais, e sem precisar de muita discussão, eles percebem que a Lorelai provavelmente está conectada à garrafa, e que jogar foi o que trouxe ela de volta dos mortos. Por isso, o Cole decide que no dia seguinte irá enterrar a garrafa em um lugar bem longe. Então os dois se beijam e a garota pergunta sobre as tatuagens do Cole. Aí sem pensar muito, ele apenas revela que tem a ver com o seu pai, que havia deslogado do server para sempre. E aproveitando a oportunidade, ele também revela que a mãe está em uma clínica de saúde mental, e que o motivo de vir morar nessa casa era para fazer algo legal para a própria mãe. Só que ao invés disso, a única coisa que conseguiu foi ser odiado por toda a comunidade. Paralelo a isso, o Westin termina de expulsar os convidados e volta para dentro da casa, onde ele decide ter um momento relaxante com a Jane. Porém, o alarme da caminhonete dele começa a tocar, e o cara vai ver o que tinha acontecido.
acontecido. Só que ao chegar do lado de fora, ele sente algo estranho e pega a espingarda que estava dentro do veículo. Nessa hora, o jovem escuta vários sussurros femininos e fica perdido procurando onde estava o responsável. O problema é que ao colocar as costas contra a caminhonete para ter proteção, o espírito da Lorelai aparece do lado de dentro e puxa a cabeça do cara, fazendo com que o vidro finalize. Algum tempo depois, a Jane nota a demora dele para voltar e vai ver o que tinha acontecido, ficando apavorada ao perceber que ele tinha sido finalizado brutalmente. Só que o pior de tudo é que ao voltar para dentro da casa, ela dá de cara com a Lorelai full putaça querendo sangue. No dia seguinte, o xerife vai até a casa do Cole e acorda o cara dando várias batidas na porta. Aí quando o garoto abre a porta, ele já entra dizendo que o corpo da Jane e do Weston foram encontrados sem vida na noite passada, e falando a respeito da briga que os dois jovens tiveram em uma live alguns dias atrás. Aí percebendo o rumo da conversa, o Cole jura que ficou a noite toda em casa e que não fez nada contra as vítimas. E assim que o xerife fala que não tem ninguém para comprovar esse álibi, a Casey aparece do nada dizendo que passou a noite com o Cole após o fim da festa. Vendo isso, o xerife se acalma e fica puto ao mesmo tempo. Afinal, é a filha dele ali, né? Mas ele manda a garota esperar no carro e o Cole se sentar, dizendo que vai explicar o motivo de querer que o novato fique longe da sua filha. Aí com o recém-chegado prestando atenção, o xerife conta que o avô do jovem era um mal encarnado em forma de homem e que todas as pessoas à sua volta tiveram um péssimo final, com exceção da Maura, que teve sorte em sair dali quando ainda era pequena, além de mais algumas coisas que não conseguimos escutar, mas provavelmente eram ruins também. Após falar com o Cole, o xerife e a Casey vão embora, passando pelo carro do pastor Harry sem perceber, e o Cole, por sua vez, encontra um bilhete do pastor, dizendo que gostaria de se encontrar com o jovem na primeira igreja pentecostal ao pôr do sol. Bom, eu realmente não consigo entender como raios a polícia chegou à conclusão de que a morte da Mila foi por vontade própria, afinal a menina estava completamente murcha, sem os olhos, e parecia ter tido a alma sugada, o que provavelmente aconteceu. Só que a maior razão para essa conclusão oficial é que não havia vestígios de outra pessoa na cena do crime, e o fato da Mila estar no trilho do trem. Porém, o segundo motivo nem faz sentido. Afinal, apesar de parecer estranho, o corpo ainda estava inteiro, o que obviamente não aconteceria com alguém que se jogou na frente de um trem. Fora isso, que tipo de idiota pensa que a amiga morta, que morreu pensando que estava sendo perseguida por um fantasma que apareceu durante o jogo da garrafa, iria se sentir homenageada se seus amigos jogassem esse jogo? Essa tá nas top 10 ideias mais burras que eu já vi, e olha que eu tenho que ver muita burrice. Tipo o Ben tentando jogar a desgraça de um coquetel molotov e não conseguindo quebrar a garrafa pro negócio explodir. Cara, me dá raiva só de lembrar disso. Além disso, é sério que nenhum deles achou extremamente estranho quando os copos começaram a voar e as janelas tremeram mesmo sem ter vento? Ou essas pessoas são as maiores céticas da história, ou simplesmente são um bando de antas lerdas o suficiente para não entender que tinham eventos sobrenaturais envolvidos? Quer dizer, o Cole e a Casey pareciam acreditar que a Lorelai estava envolvida, só que ao invés de tomarem uma atitude e pararem o jogo para ir até a igreja pedir ajuda de um padre, os idiotas simplesmente deixaram isso continuar para ver até onde iria, sem pensar que poderia resultar em mais uma morte. Já o pobre Weston pensou em cometer o pecado capital da relaxada e pagou por isso. E realmente não tinha muito que o coitado poderia fazer para sobreviver, além de ficar dentro da própria casa. Afinal, pelo que deu pra ver, a Lorelai é bem poderosa e pode pegar praticamente qualquer um de surpresa, isso sem contar sua força e habilidade de teletransporte e intangibilidade. Então, sem estar ciente de que está enfrentando um espírito demoníaco de verdade, realmente seria impossível para qualquer pessoa normal preparar uma maneira de sobreviver ou de atacar essa entidade. Por isso, a Casey e o Cole deveriam ter juntado o grupo que participou do jogo e revelado a verdade sobre o que sabem, mesmo que possam acabar sendo vistos como loucos pelos amigos. E depois disso, começar a encher as munições daquela escopeta de sal grosso, para tentar espantar a Lorelai quando ela aparecesse. Mas como ainda tinha um tempo até o horário marcado, o Cole vai até a clínica psiquiátrica para se encontrar com a própria mãe. Só que assim que vê o menino, a Maura parece sentir que tinha algo de errado acontecendo. Então, sem perder tempo, o Cole fala que sua mãe estava certa e que coisas horríveis têm acontecido. Por isso ele revela que pessoas morreram e insiste que a mulher fale sobre o que aconteceu naquele porão. Aí, apesar de estar relutante em falar sobre isso, a Maura explica que a família sempre foi muito religiosa e que o avô dela inaugurou a primeira igreja pentecostal da cidade. No entanto, ao contrário do resto da família, o pai dela acreditava que o chamado da vida dele era invocar um demônio chamado Ahriman, e para isso ele construiu a capela do porão. O problema é que com o tempo ele se corrompeu e decidiu ganhar os poderes do demônio. Além disso, ela explica que aquela garrafa antiga que fica no porão era passada de geração em geração, pois o pai dela acreditava que a garrafa estava alinhada com o sangue dos Rondells e podia atrair e conter os espíritos poderosos. Por isso, o avô do Cole usou a Lorelai para atrair o demônio e depois prendê-lo na garrafa. O estranho é que ao ouvir essa história e ver a mãe chorando, o Cole parece entender que a Lorelai era na verdade a mãe dela, o que me parece ser bem bizarro se você parar para pensar quem deve ser o pai, já que a garota vivia isolada. Aí, vendo que o tempo de visita já estava acabando, o jovem revela que ele e alguns amigos estiveram no porão e provavelmente trouxeram a Lorelai de volta. Nessa hora, a Maura fala que pode sentir a Lorelai ali e se exalta ao saber que a garrafa estava na caminhonete, dizendo que ele deveria levá-la de volta e destruí-la. Depois da conversa, enquanto dirige em direção à igreja pentecostal, o Cole liga para a Casey
Casey e pede desculpas, dizendo que tudo que aconteceu era culpa dele, e que agora ele vai para a antiga igreja descobrir algumas coisas. Nessa hora, o xerife aparece no quarto da Casey, mandando ela desligar o telefone, e o Cole diz que também é melhor ela desligar. E assim que a ligação é encerrada, o cara diz que está na hora da garota ir para a casa da mãe, o que ela se recusa a fazer, já que não se sente bem lá. Aí, vendo que essa não era a melhor saída, o xerife diz que entende que não é fácil viver apenas com ele, mas que ainda assim ela não deve se encontrar com o Cole, pois a família Rundell só traz a morte para a cidade. Só que ao ver que seu pai estava saindo da casa, a Casey já liga para os amigos e os chama para ir ajudar o Cole. Alguns minutos depois, o Cole chega à igreja e se encontra com o padre Harris, que o reconhece na hora. Então, assim que o jovem se senta, o padre começa a falar sobre o Jefferson Rundell, o bisavô do Cole, um homem justo e bondoso, que lutava contra as forças do mal. Por outro lado, Fred, o avô do garoto, era um homem perturbado que traiu o senhor e levou a Lorelei pelos caminhos do mal. Ele era um homem doente que usava a Lorelei para atrair o espírito demoníaco na intenção de dominá-lo, mas o padre sentia que a Lorelei ainda tinha salvação, por isso ele foi visitá-la naquela noite. No entanto, já era tarde demais quando ele chegou lá, pois enquanto estavam jogando, a Lorelei usou as emoções para influenciar no giro da garrafa e fazer parar no Carter para que os dois precisassem se beijar, algo que deixou o resto do grupo assustado. Porém, o Carter se recusou a beijar a garota e ainda a humilhou, dizendo que ela era uma esquisitona que foi corrompida pelo próprio pai doente e que eles só tinham ido ali para ver o quão bizarra era essa família, algo que deixou a menina completamente perdida nos próprios sentimentos. E se aproveitando dessa fragilidade, o demônio Ahriman entrou no corpo da garota, dando poderes a ela e inflando ainda mais a sua raiva. Nessa hora, de volta ao presente, o trio de amigos chega à capela pronto para ouvir o que o padre tinha a dizer, e o Cole revela que eles também estiveram no porão da casa quando todo o terror recomeçou. E sabendo disso, o senhor continua a história, contando que após ser dominada pelo capiroto, a Lorelei finalizou os outros jovens de uma maneira brutal. O Carter até pegou uma espingarda para tentar se defender, só que demorou demais, e o demônio roubou a espingarda do idiota e a usou para finalizar a outra garota. Aí, com quase todos eliminados, ela foi pra cima do Carter roubar a alma do garoto. Mas nesse momento, o padre finalmente chegou ao porão e usou de uma cruz e de palavras de amor para fazer a garota voltar à realidade. O problema é que ao sair da possessão, a Lorelei percebeu que tinha finalizado o Carter e não aguentou a pressão do que fez, dando um jeito em si própria, sendo que a desculpa dela ter enlouquecido e feito aquela tragédia foi uma mentira que o padre inventou para encobrir a verdade, que ele sabia que seria demais para a pequena cidade aceitar. Assim que a história acaba, a Sophie fica curiosa para saber se o que estão enfrentando é um fantasma ou um demônio. E em resposta, o padre fala que é o espírito da Lorelei sendo influenciado negativamente pelo demônio, sem ter noção da verdade. E após tudo isso, o espírito maligno foi preso na garrafa, até ser solto novamente pela Mila. E o pior disso é que a Lorelei vai atrás de todos aqueles que ela pensa terem feito mal pra ela, sendo que no momento está ligada ao pobre do Cole, e a única maneira de prendê-la de volta na garrafa é usando do amor para domá-la, como se fosse uma cobra. E se a Lorelei voltar a ser ela mesma, o demônio ficará sem hospedeiro e entrará na garrafa novamente. E como apenas um Rundell pode acabar com isso, o padre fala que o fogo pode acabar com o demônio. Depois de ouvir tudo isso, o Cole sai rapidamente da igreja, decidido a acabar com tudo isso sozinho. Porém, seus amigos o impedem, dizendo que estão metidos no meio disso tudo e que por isso vão ajudar. E a Casey até fala que como a única forma de acabar com o espírito é usando o amor, ele não pode fazer isso sozinho, uma desculpa que parece convencer o cara. Aí em seguida, os jovens voltam para a casa do Cole e o Travis leva uma espingarda lá pra dentro, dizendo que não vai tentar derrotar um demônio desarmado. Então os quatro descem para o porão, se sentam em volta do pentagrama e começam a jogar. Ok, agora que o Cole sabe sobre tudo o que aconteceu e seus amigos também parecem ter noção com o que estão lidando, eles não deveriam ter ido de peito aberto para a casa. E eu não falo a respeito de apenas uma arma mundana comum, afinal é basicamente o conhecimento geral que armas comuns não têm efeito em fantasmas ou espíritos. Sendo assim, ao invés de irem despreparados, os jovens deveriam ter aproveitado que estavam em uma igreja e pego alguns suprimentos para lutar contra entidades malignas, coisas como água benta, cruzes e bíblias, além, é claro, de darem um jeito de pegar sal grosso e fazer alguns talismãs de proteção contra a possessão, pois o padre disse que o demônio precisa de um corpo para habitar. Então, quem garante que caso a Lorelei desaparecesse, o Ahriman não entraria em um deles? Por isso, um talismã de proteção seria essencial, e a própria arma do Travis poderia ter munições modificadas para atirar cartuchos de sal grosso ao invés de projéteis normais, como eu falei antes. Além disso, o próprio padre Harris deveria ter acompanhado os jovens, afinal, mesmo que apenas o Cole possa acabar com a Lorelei, ele pelo menos teria uma certa experiência enfrentando demônios, e poderia tentar exorcizar a Lorelei assim como fez na primeira vez. E não tem ninguém aqui que vai discordar que a ajuda divina numa situação dessa seria muito conveniente, mas parece que esse padre aí só queria contar historinhas mesmo. Fora que se o objetivo for puramente acabar com o Ahriman, os jovens poderiam simplesmente jogar a garrafa no porão, sair da casa e tocar fogo em tudo, pois o próprio padre falou que o demônio só poderia ser finalizado com fogo, e dessa forma o bicho ruim seria eliminado, e nenhum dos jovens precisaria se colocar em risco e possivelmente morrer. E o Ahriman, galera, também é conhecido como Ahriman, e é uma entidade das tradições persas e do zoroastrismo,
considerado um espírito do mal, da escuridão e da destruição. Ele é visto como o principal adversário do Ahura Mazda, o deus do bem. E esse nome não é estranho pra gente, né, pessoal? Afinal, esse é o mesmo cara que aprisionou o Jin da saga Mestre dos Desejos. E o Ahriman representa todas as forças negativas e caóticas do mundo. Muitas crenças ocultistas e histórias de terror usam o nome Ahriman para simbolizar o mal absoluto, capaz de corromper e manipular quem tentar invocá-lo em busca de poder. E dizem que a principal fraqueza do Ahriman é a luz e tudo que representa a verdade. E na tradição antiga, rituais com fogo sagrado e a recusa em ceder ao medo são formas de resistir ao demônio. Nesse momento, o xerife volta para casa com alguns lanches e percebe que a filha dele tinha sumido. Então ele não perde tempo e sai correndo dali, tendo certeza de para onde a menina foi. De volta ao porão, os jovens acabam hesitando um pouco no início, mas a Casey fala que eles se amam e que estava tudo bem beijarem entre si, como se eles não tivessem feito isso o filme todo, né? Mas essa desculpinha cola, e logo as salivas são trocadas, todos com exceção do Travis, que não consegue beijar outra pessoa sem ser a Mila. Aí a Casey gira a garrafa, e o espírito exerce seu poder para fazer ela ter que beijar o Cole, o que os dois obedecem. E quanto mais eles se beijam, mais fortes ficam os eventos sobrenaturais, com o fogo da caldeira ficando cada vez mais forte, antes de se apagar completamente. Vendo isso, a Sophie decide girar a garrafa, e apesar de ser repelida na primeira vez, ela tenta de novo e acaba caindo no Travis. Mas como o jovem não iria beijar outra pessoa sem ser a Mila, a Sophie se desespera, pensando que era uma armação, e que a Lorelei queria acabar com ela. Para piorar ainda mais, ela vê a Lorelei vindo pra cima dela, fazendo com que a menina fique desesperada e corra para a despensa, onde se tranca com medo. O problema é que o espírito já estava lá dentro e ataca, devorando a sua alma. Alguns segundos depois, os jovens conseguem abrir a porta e veem que só sobrou o cadáver pálido da pobre coitada. Isso acaba mexendo demais com o Travis, que vê o vulto da Lorelei perto da escada e começa a disparar contra ela, acertando um cano de gás sem querer. Porém, sem dar atenção a isso, ele corre atrás do espírito no andar de cima, pronto para conseguir vingança. Só que no meio dessa perseguição de gato e rato, o Travis escuta as vozes da Sophie e da Mila. Aí, seguindo a voz da falecida namorada, ele chega a um quarto onde vê a Mila deitada na cama, coberta pedindo ajuda. Mas na hora em que ele puxa o cobertor, a Mila acaba se revelando como sendo o espírito demoníaco da Lorelei, o que faz o cara gritar de susto. Enquanto tudo isso acontecia, a Casey e o Cole também tinham subido para ajudar o amigo. No entanto, eles entraram no quarto errado, e ali o Cole aproveitou para pegar a boneca antiga da Lorelei. Nesse momento, eles escutam os gritos do Travis e vão ver o que estava acontecendo. Mas assim que encontram um cara, ele é puxado para o porão e tem a sua alma devorada pela Lorelei. E infelizmente, o Travis perde a vida antes que os outros possam ajudar. Aí, sabendo que não tem mais outra opção, eles vão juntos para perto da caldeira, e o Cole ameaça destruir a garrafa. Nessa hora, a Lorelei aparece ali sussurrando várias coisas e botando medo nos dois. Então eles pensam rápido e se declaram um pro outro, dizendo que se amam, dando um beijo de despedida para caso algo dê errado. Com isso feito, o Cole pega a boneca e vira para falar com a Lorelei, dizendo que ele é o Cole Randall, neto da própria Lorelei e filho da Maura, a bebê que ela tanto amava. Aí ele entrega a boneca para o espírito e fala que ele e a Maura a amam. Esse discurso parece dar certo, e a Lorelei realmente volta à sanidade, deixando de ser uma hospedeira do Ahriman. E vendo que o demônio se tornou apenas uma fumaça sem casca, o Cole pega a garrafa e prende o demônio lá dentro. Ao mesmo tempo, o xerife chega na residência dos Randall e começa a gritar pela Casey. Então o Cole pega a garrafa e manda a garota subir para falar com o agente. E quando ela se vai, ele pega a garrafa e joga no fogo da caldeira, acabando com o Ahriman. O problema é que aquele cano que foi atingido por um tiro anteriormente acabou liberando muito gás e causou uma baita explosão no porão. Alguns dias depois, o Cole acorda tudo enfaixado em uma cama de hospital e vê que a Casey estava ali no quarto com ele. E apesar da situação em que se encontram, os dois se beijam para comemorar que conseguiram acabar com a maldição dos Randall. Paralelo a isso, enquanto uma reforma geral está acontecendo na casa da família Randall, um dos membros da equipe de limpeza se aproxima da caldeira e encontra a garrafa intacta, ainda contendo o espírito do demônio Ahriman. Bom galera, claramente o pessoal não sabia muito bem o que estava fazendo. A Maura deixou claro que o Cole deveria destruir o objeto, e pelo visto o negócio era a prova de fogo, o que não faz muito sentido, levando em conta que rituais de fogo teoricamente são a fraqueza do Ahriman. Mas fora o fogo, ele poderia tentar levar a garrafa até a igreja e enterrá-la em solo sagrado, para assim garantir que o mal não iria mais escapar e ficaria bem escondido. Fala galera, esse foi como derrotar o jogo da garrafa. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você decidisse conversar com o seu pai falecido usando o tabuleiro Ouija, mas um espírito maligno aparecesse, o que você faria? Quer saber o que essa garota vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca mexer com o que está quieto.